Hebreus, capítulo 4, versículo do 9 ao 11. Hebreus 4, do 9 ao 11, diz assim: Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Só até aqui um pequeno trecho. Eu vou explicar o contexto e eu espero que eu consiga explicar o significado também. No versículo 9, o autor de Hebreus diz: Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O contexto aqui do capítulo 4 é: o livro está falando sobre o povo de Israel, cativo no Egito, salvo por Deus através de Moisés. Estavam caminhando no deserto para encontrar uma terra livre, para encontrar um lugar de descanso. Então, o povo estava preso, escravo. Foi libertado por Deus para encontrar descanso e liberdade em um lugar, em uma terra chamada Canaã. O ponto aqui do escritor é que o povo que saiu do Egito, o povo que foi liberto por Deus, não encontrou descanso. Eles pararam no meio do caminho. Porque a geração que encontrou descanso foi a geração que nasceu no deserto. Essa é a história do povo de Israel, contada em Êxodo e ao longo da Bíblia. O escritor de Hebreus está falando aos hebreus, está falando à igreja do Senhor Deus sobre aquela história e usando como exemplo aquela história para contar a nossa realidade. Nós fomos salvos por Jesus, libertos da escravidão do pecado, para encontrarmos um descanso. Será que encontramos o descanso? O título da mensagem de hoje é Ocupados demais para descansar. Ocupados demais para descansar. Vamos entender de qual descanso é esse que a Bíblia está dizendo, ou qual descanso é esse que a Bíblia está dizendo, e sobre o que isso tem a ver conosco. Qual é a relação desse texto e dessa história de Israel conosco? Verso 9 de novo. Assim, ainda resta um descanso. Um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Algumas traduções usam o verbo no passado, todo aquele que entrou no descanso de Deus. Porque ele não está falando de um descanso futuro após a morte, no céu. Não é sobre isso. Existe um descanso futuro. E existe a possibilidade de você descansar aqui. Uma vez que você encontrou Jesus, você acessou Deus. Você é um ser eterno, você não morre mais. Você não vai morrer na terra para que algo aconteça com você. Esse algo já aconteceu. Claro que quando você morrer, você for morar com Jesus, eu também, nós teremos nossos corpos glorificados, mas não é sobre isso hoje. Hoje é sobre o descanso para o qual você foi salvo, que talvez você não tenha encontrado ainda. Olha que interessante. Ele diz que quem descansa, descansa das suas próprias obras e descansa como Deus descansou. Então vamos aprender algo sobre o descanso bíblico. Deus se cansa, irmãos? É possível Deus ficar cansado?
Sim ou não? Não. Se Deus não fica cansado e Deus descansou, logo, o descanso não tem a ver com estar cansado. Primeira coisa, tira da sua mente a realidade de que tudo que você pensa sobre descanso não é o que a Bíblia pensa sobre descanso. Tira da sua mente a definição de descanso que você tem. Porque a definição de descanso que nós, inclusive eu, temos é: eu trabalhei, estou cansado. Ou eu fiz exercício físico, estou cansado. Preciso descansar. Então, quem manda no meu descanso é o meu cansaço. Quem manda no meu descanso é a quantidade de coisas que eu fiz. São as minhas obras. Mas não é sobre esse descanso que a Bíblia está falando. Pense em Deus. Quando que Deus descansou? Sétimo dia, segundo o texto bíblico, não é? Deus não se cansa, vocês já falaram. Então, o que significa esse descanso de Gênesis, de Deus? Deus criou o mundo. Primeiro dia, a Bíblia diz, houve a manhã e a tarde do primeiro dia. Segundo dia, Deus cria uma coisa. Terceiro dia, Deus cria outra. Sexto dia, Deus cria o homem. E no sétimo dia, Deus descansa. Deus não se cansa. Logo, ele não descansou porque estava cansado. Ele descansou porque descansar era uma das atividades da criação. Então ele trabalhou, ele criou, ele fez. Ele trabalhou, ele criou, ele fez. Ele trabalhou, ele criou, ele descansou. Descansar é uma das atividades da criação. Deus fez tudo e descansou. Tudo foi feito para uma conclusão. Tudo que foi feito, o sol, a lua, os mares, os frutos que dão semente, os animais, o ser humano. Tudo que foi feito por um objetivo. Qual? Deus descansar. Deus estacionar a glória dele. Deus chegar a algum lugar. Deus construiu um tabernáculo, construiu uma casa para se revelar à humanidade. Antes de tudo, Deus era, a Bíblia diz. No princípio era o verbo já existia. Na verdade, até essa frase está errada. O verbo já existia, porque o verbo existe. É difícil a nossa cabeça entender o eterno, né? Porque nós temos começo e fim. O eterno não tem começo e fim. Deus estava, Deus é. Deus está. Não tinha nada. Não tinha onde ele descansar. Estacionar. Estar presente. Se revelar. Ele criou as coisas e descansou. No primeiro dia houve manhã e tarde, a Bíblia diz, tarde e manhã. No segundo dia, a Bíblia diz que houve tarde e manhã. No terceiro dia, a Bíblia diz que houve tarde e manhã. No quarto dia, a Bíblia diz que houve tarde e manhã. E no quinto dia, a Bíblia diz o quê? Que houve tarde e manhã. Pessoal, você acha que é pegadinha? E no sexto dia, houve o quê? Tarde e manhã. Todos os dias tiveram começo e fim. E no sétimo dia, houve o quê? Descanso. Não houve tarde e manhã. O que isso significa? Nós estamos no sétimo dia. Nós estamos no descanso do Senhor. Nós estamos no descanso do Senhor. Como? Como, Pedro, nesse mundo em que vivemos, estamos no descanso do Senhor? É justamente sobre isso o texto. Você precisa encontrar esse descanso. É um lugar. É uma pessoa. Então, descanso não é sobre estar cansado e parar um pouco. Descanso é sobre encontrar
um lugar para viver. O texto diz, verso 10, o mesmo texto, vamos devagar. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, ele descansa das suas obras. Quais obras? Você está em busca do descanso, eu também. Naquele local de descanso, nós descansaremos das nossas obras. É o que você faz. Mas não é só o que você faz, as suas obras. Suas obras é o que você pensa. Porque quando você vai descansar humanamente, continua pensando nas coisas, não continua? Você se preocupa com seu parente no Brasil. Você se preocupa com o aluguel do outro mês, tanto que você nem consegue descansar direito. Você tirou 7 dias para descansar, no 5º você já fala, meu Deus, eu preciso voltar, no 6º você voltou para trabalhar. Você está preocupado, porque quando você não está na empresa as coisas não acontecem. Quando que você vai descansar desses pensamentos? Você que às vezes não está cansado fisicamente, suponhamos que você nem trabalha, suponhamos que você seja mais novo. E os seus pensamentos? E as comparações? E os desejos e pensamentos ruins? E a infelicidade com o corpo? Estou muito gordo, estou muito magro. E as pessoas que comem se julgando, não era para eu comer isso, eu preciso ir no banheiro pôr para fora. E as pessoas que se cortam porque acham feia. E as pessoas que não conseguem encontrar Deus porque foram abandonadas pelos pais. Quando que vocês vão descansar desses pensamentos? Quando você morrer? E você vai passar pela sua vida com esse pensamento e você vai conseguir dar fruto como para o Senhor Deus? É sobre esse descanso. É sobre um lugar onde que você entra com a sua vida, nessa realidade, com o mundo como está, e você consegue descansar. Por que a Bíblia fala muito sobre ser como criança? É para ser ingênuo, tal. Não é para ser ingênuo. Inclusive, a gente aqui ensina os nossos filhos a serem espertos. Não é para ser ingênuo e alguém chamar ele para ir no banheiro e ela ir no banheiro. Então é o contrário da ingenuidade. Mas a minha filha nem sabe quanto é o aluguel que a gente paga. Ela nem sabe quanto é a prestação do carro. Ela anda no carro e ainda pede para levá-la nos lugares, você acredita? Ela faz o quê, irmãos? Ela descansa. Isso é descansar. Vocês sabiam disso? Isso é descansar. Descansar no quê? Meu pai está cuidando das coisas, minha mãe está fazendo as coisas. Ela tem 11 anos, ela estuda desde os 3 anos de idade, ela nunca se preocupou se o uniforme ia estar passado, dobrado no lugar certo. Ela só acorda, escova os dentes e a roupa, puf, magicamente está lá. Por que a gente não é assim? Porque nós estamos ocupados demais para descansar. Sabe o que a gente fala para Deus, irmão? Se eu não fizer por mim, ninguém faz. Pensa numa frase diabólica. Se eu não fizer por mim, ninguém faz. Olha o que o pecado fez conosco. Deus ensinou a gente a viver em família. Não é isso ou não? Deus ensinou a gente a viver em família. Então, se você não fizer por você, eu faço. Tá entendendo? Se você não fizer por você, eu faço. Como assim, Pedro? Você nem me conhece, força de expressão. Você tem que ter uma família. Você tem que viver igreja. Você tem que ter um grupo que é a sua igreja. Aqui, ó. Você tem que ter uma reunião de células do corpo humano que vai ser um órgão do corpo humano, que ali é a sua família, onde você vai se vulnerabilizar, onde as pessoas vão conhecer o seu coração, suas dificuldades, seus pecados, suas lutas. Aí, quando você não conseguir fazer por você, você vai ter alguém que faça.
porque ela sabe as suas dificuldades, as suas lutas. Só que esse lugar é um lugar de descanso. É o contrário do que nós vivemos. A culpa não é sua, a culpa é do pecado. O castigo de Deus, a consequência do pecado foi: Adão, você vai precisar suar para comer. Você vai precisar trabalhar para comer. O trabalho não é o castigo do pecado. O homem já trabalhava. Adão plantava, Adão tinha que semear, tinha que cuidar dos animais. Tor do Éden. Pensa numa coisa trabalhosa. Ele trabalhava e muito. Só que tem uma diferença. Ele não precisava trabalhar para comer. O pecado fez com que você precise trabalhar para comer. E eu também. E isso encheu a nossa agenda. Porque como o mundo vai de mal a pior, a Bíblia diz que um abismo chama o outro, um pecado chama o outro. A gente não ficou só nesse pecadinho de essa consequência de trabalhar para comer. Agora a gente trabalha para comer, mas não só. A gente não se contentou com isso. Agora a gente trabalha para ter. E piorou ainda, vai piorar. Agora a gente trabalha para ser alguém. Quando você olha no espelho, você não se reconhece como um filho de Deus. Mas você se reconhece com a função que você atua na terra, com a sua profissão. Eu sou cabeleireiro. Eu sou músico. Eu sou pedicure. Não, você é filho de Deus. Mas como a sua identidade está atrelada ao que você faz, você não pode deixar de fazer. Você nunca pensou sobre isso. Porque se você deixar de fazer, você deixa de ser. Aí você vai ser apagada do universo. Aí você vai ter que arrumar uma outra coisa para fazer, não vai? Porque você precisa ser alguém, não precisa na vida? Não é isso que a gente fala para os filhos? Então, desde criança. É o pecado. A gente fala para eles que eles precisam fazer alguma coisa para ser alguém. Olha que loucura. Talvez eu já tenha falado isso também. Como que você precisa fazer para ser? Se Jesus morreu por você antes de você fazer, você já é um alguém que faz alguma coisa. Só que a sociedade, principalmente ocidental, diz que você precisa fazer para ser. Você nunca vai conseguir descansar. Porque o seu fazer está atrelado a quem você acha que é. Se você não consegue parar de fazer, você nunca vai entrar no descanso de Deus. Descanso de Deus não é para quem está cansado. Descanso de Deus é o resultado do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu. Você que aceitou Jesus está livre, salvo. Você não tem mais ninguém entre você e Deus. Não tem mais o pecado. Não tem mais você mesmo. Que você se colocava entre você e Deus. Agora Jesus te purificou. A pergunta é, uma vez que o acesso ao trono está livre e você está no deserto da vida, você vai chegar lá? Não estou falando do céu, estou falando do descanso. Você vai acessar esse lugar de descanso? Ou seus pensamentos te corroem até quando você está humanamente descansando? Você pensa tanto no futuro que você carrega um peso do inexistente. Você nem sabe como vai ser amanhã, mas você está tão preocupado com amanhã. Aí você não consegue viver o hoje, porque você está preocupado com o amanhã. Como a Bíblia diz que o amanhã é de Deus, você está preocupado com o fato de que possivelmente Deus não estará lá. Eu não consigo descansar, porque eu não tenho certeza se Deus vai estar no amanhã. Se Deus não estiver no amanhã, eu preciso me preparar hoje. Só que quando você se prepara hoje para amanhã, você não vive o hoje. Eu poderia dizer que uma porcentagem considerável dos meus irmãos que estão me ouvindo nesse exato momento estão pensando em outra coisa. Quê? Sabe por quê? É normal, irmão. Você está preocupado com o amanhã.
Você não sabe descansar. Quantos de nós respondemos os nossos filhos, as pessoas mais importantes das nossas vidas, com o celular na mão respondendo um cliente? Você que não tem filho, quantas vezes você respondeu a sua esposa respondendo um cliente? Quem no mundo merece mais atenção que a mulher que vive com você todos os dias? A gente não consegue descansar. Porque se eu não fizer por mim, ninguém faz. E Deus, irmãos? Onde está Deus nessa equação? E Deus? Deus, Ele mandou o Filho dele na cruz à toa para você falar que Ele não existe, que Ele não está no amanhã, que Ele não está te vendo e que se você não fizer por você, ninguém faz? Por isso que a gente vive assim, refém do fazer. E a gente não consegue tempo para descansar, para alcançar a presença de Deus. Olha o versículo 11. Versículo 11 diz: portanto, diante dessa realidade que eu contei para vocês, tem uma conclusão. Portanto, qual a próxima palavra? Esforcemo-nos. Você não vai encontrar descanso sem fazer o quê? Sem se esforçar. Por quê? Porque é completamente inumano, contrário da humanidade. A humanidade está falando para você fazer, para ser, no final do ano, você descansa do que você fez um pouquinho porque você merece. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, você como ser humano precisa se esforçar para deixar de fazer para ser. E encontrar descanso em quem você já é antes de fazer. Se você não se esforçar, você não consegue. Sabendo disso, Deus fez do descanso um mandamento. Um dos 10 mandamentos é descansar. Por que Deus falou para o povo de Israel descansar? Porque eles estavam cansados? Não. Se você estiver fisicamente saudável, você não se cansa trabalhando 6 dias. Claro que se você trabalhar muitas vezes 6 dias, você se cansa. Por que Deus manda o povo descansar? Porque não é sobre o trabalho, não é sobre o cansaço. É sobre encontrar em Deus um amigo. Aí Deus fala para Israel: Israel, eu fiz o mundo e eu habitei. Eu descansei, eu estacionei. Vem ficar comigo um pouquinho. O descanso foi a conclusão da criação. Aí Deus fala: eu quero que você viva a sua vida na criação e conclua essa semana descansando em mim. Não é prestando culto, não é vindo à igreja, é descansando em Deus. Porque às vezes, muitas vezes, o vir à igreja é pesado. Você tenta vir no culto das 9, mas você trabalhou mesmo durante a semana. É isso, não estou falando conta. E você está cansado fisicamente para acordar cedo. E eu entendo completamente. Aí você acorda 20 minutos atrasado, aí acorda correndo, estressado. Vem no trânsito, vem rápido. Ou seja, a gente simplesmente coloca a igreja como mais uma das coisas a serem feitas na semana. Não é sobre isso. O que Deus falou para Israel não foi isso. Para e não faça nada. Não é falou para Israel na lei. Não é para você cozinhar, não é para você colher, não é para você plantar, não é para você dar comida para o animal. Faz tudo antes, deixa tudo preparado, porque naquele dia você terá um encontro comigo, Israel. Como que a gente chega nesse lugar, irmãos, de descanso?
Como que a gente para estar com Deus? Quando que você vai conseguir tempo para isso? Pedro, de quanto tempo estamos falando? Um dia? Não. 5 minutos. 5 minutos. Descansando. É comum. Faz o exercício você, tá bom? Faça o exercício. Se a gente pedir para as pessoas virem aqui orar, elas vão ficar um pouco nervosas, né? E o pensamento vai ficar assim. A pessoa, todos, não tem palavras para contemplar Deus por 5 minutos. Porque a gente não foi ensinado a olhá-lo, conversar com ele, sobre ele. Bonita sua calça, hein? E esse tênis, você comprou aonde? E essa camiseta? Nossa, que bonita essa camiseta, o corte dela. Nossa, os seus olhos hoje estão realçados pelo sol. Não. A gente vai diante dele. Como a gente não está descansando, a gente traz o nosso cansaço para ele. E aí a gente entrega as nossas coisas. Os nossos pedidos, as nossas demandas. Então não é sobre isso. Então não é sobre vir à igreja e nem é sobre orar. É sobre descansar. Só que a gente está muito ocupado para isso. Até as nossas orações estão ocupadas. As nossas orações estão ocupadas com as nossas coisas. É sério, sério mesmo. Se você fosse Deus se relacionando com você, você ia gostar de você? Se você fosse Deus, os pais aqui, pai de adolescente, fica tão bravo que o adolescente entra em casa, sai de casa, não olha que o pai está lá na mesa. Ah, nem viu o senhor aí. Faz 7 anos que esses meninos não falam eu te amo pro pai e pra mãe. Faz 2 meses que não vai dar um abraço na mãe quando a mãe está lá em casa lavando louça, passando roupa. Eu fui adolescente também. Às vezes eu fico uns 3 dias sem ligar para minha mãe, eu falo, meu Deus, não liguei para minha mãe. E ela fica, não vou ligar para não incomodar ele, não sei o quê, e tal. Porque estamos ocupados demais. E a gente está ocupado demais para parar diante de Deus e ouvi-lo. A gente quer ouvir Deus. As pessoas que querem intimidade com Deus querem ouvir Deus. De todos os seres humanos, tem um grupo que quer intimidade com Deus. Um pequeno grupo. Esse pequeno grupo quer ouvir Deus. Dentro desse pequeno grupo, a maioria quer ouvir Deus sobre as questões dele. Senhor Deus, quando é o avivamento? Quando é o arrebatamento? Senhor Deus, qual é a próxima pessoa que eu tenho que pregar? A gente quer ouvir Deus, sinceramente, sobre as nossas coisas. A gente não para e fala, Deus, e aí? Para onde que eu vou agora? O que o Senhor está fazendo? O que está doendo no seu coração? Senhor Deus, por que eu moro do lado de um lugar que tem um problema grave com drogas? Eu, Pedro, estou falando da minha oração. E eu nunca me importei com aquilo. Por quê? O que aconteceu comigo? Onde foi que eu parei de ser como o Senhor? Porque a gente está ocupado demais fazendo. E no meu caso, eu faço igreja, hein? É uma coisa santa. E pode se tornar um Deus para mim igual qualquer trabalho. Se fosse fácil, não seria um mandamento. Deus ordena que nós descansemos nele. Que nós possamos contemplar a beleza do que ele fez. Então Deus criou e descansou. Olhou cada coisa, viu como estava bonito, viu as cores, as formas, as texturas, os sabores, os cheiros. E o objetivo é que você faça o mesmo. Que você pare um pouco, 5 minutos, sem nada. Sem você mesmo.
sem o seu telefone, sem os seus pensamentos. Por isso que esses 5 minutos vai demorar mais de 5. Porque você vai parar nesse exercício, você vai deixar o celular no outro cômodo. Você vai se concentrar em Deus. Só está você e Deus, aquele dia calmo. Só que a sua cabeça está como? Pensando em um monte de coisa. Pensamentos te assolam. E você vai ficar lá, na presença de Deus. Até você conseguir contemplá-lo. Até você conseguir contemplá-lo. Até os seus olhos, do nada, perceberem alguma coisa que você não estava percebendo. Olha essa folha, como ela é diferente. Olha essa cor. De onde que veio essa cor? Se você estiver na natureza. Se você estiver na sua casa, você pode olhar para o seu corpo humano e falar como que essas coisas funcionam. Isso é contemplar. Você está contemplando a criação. A Bíblia diz que Deus se revela na criação. Aí você vai olhar para a sua mão e vai falar, como que ela está mexendo? Como que eu consigo controlar isso? Como que eu consigo controlar a força? Consigo apertar e eu consigo segurar suave. Como? Aí você vai falar, Deus, o Senhor é fantástico. Olha que interessante isso que o Senhor fez. Ou seja, ao ter um tempo de descanso, você contemplou algo que Ele criou. Uma vez que você contemplou algo que Ele criou, isso vai virar um louvor e um agradecimento e uma glória ao nome dEle. Por isso descansa, presta atenção. Por isso descanso. Por quê? Porque o descanso vai te levar para um lugar de contemplamento. Contemplação. E ao contemplar, você vai ser impactado por quem Ele é. Pela beleza dos detalhes. Pela criatividade do Criador. Pelo poder, depende para onde você está olhando. Nós tivemos uma série de batismos. Quando que nós vamos contemplá-los? Parar em casa hoje e falar, Deus, obrigado por cada pessoa que se batizou. Como que essas pessoas com essas histórias, cada um em um lugar diferente, como que eles vieram parar aqui, nas águas batismais, como que eles juntos? Oh, Pai, louvado seja o teu nome, pelo teu poder, a tua soberania. Obrigado pelas pessoas que falaram do Senhor para eles. Obrigado pelas células que acolheram. Obrigado por aquelas pessoas que não falaram, mas amaram eles a ponto deles se sentirem amados pelo Senhor. Aí você começa a contemplar. Obrigado por essa igreja que está de portas abertas. Poderia não ter uma igreja aqui, irmãos. Obrigado por esse país que nos permite cultuar com liberdade, por enquanto. Obrigado. E você vai agradecendo. Aí você está contemplando. Você parou o que você estava fazendo, tudo, mesmo que você esteja cansado, porque não é sobre estar cansado, é sobre intencionalidade. Você parou uma coisa que Ele fez. E ao final de toda a contemplação, vem um louvor. E aí você vai ficando mais íntimo dele. E aí aqueles textos que dizem que Jesus é o noivo começam a fazer mais sentido. E aí aqueles textos que dizem que Jesus é o mais belo dos belos, aí você fala, onde que o poeta chegou para falar que Jesus era o mais belo dos belos, se a Bíblia diz que humanamente não foi achado beleza nele? Porque não é sobre o Jesus humano que estava na cruz, é sobre quem Jesus é hoje, à direita de Deus, glorificado. Ele é o mais lindo de todos. Ele tem os olhos como chamas de fogo. Ele carrega uma coroa, ele tem um nome na coxa, que só a gente saberá. Aí as coisas começam a fazer sentido. E o cristianismo deixa de ser, vir a igreja, como mais uma tarefa para eu ser cristão. Porque tudo que eu faço é para eu ser alguma coisa, porque eu sou carente de identidade. Não, irmãos. Você já é. Jesus não morreu por um encanador. Jesus não morreu por um dançarino, uma dançarina. Jesus não morreu por um pintor. Jesus morreu por um filho
de Deus. E o diabo conseguiu tirar esse nosso entendimento ao nos dar identidade nas coisas que fazemos. E aí a gente faz para ser alguém, quando nós já somos. Aí a gente trabalha em prol de uma imagem que nós criamos de nós mesmos, e essa imagem está completamente desconexa e longe da imagem que Deus tem de nós, e que é quem nós somos de verdade. Por isso que a vida fica cansada, porque as coisas não estão encaixadas, está dando ruído. Eu estou batalhando por uma coisa, só que eu sou outra coisa. E aí não dá certo. Aí você vive a vida inteira como naquele brinquedo de criança. Já usei essa expressão porque eu acho que ela consegue entregar o que eu preciso. Você tem uma bolinha. Você é uma bolinha. E na tábua aqui na minha mão, na madeirinha, tem um quadrado. E você está tentando empurrar. Ou o inverso, que é melhor. Você é um quadrado. E você está tentando empurrar esse quadrado para entrar na forma de bolinha, porque você se vê como bolinha, mas você é um quadrado. E aí cada vez a vida vai te machucando, porque você conseguiu ter a casa, mas você continua quadrado e não está feliz. Você conseguiu o documento, mas você continua quadrado e não está feliz. Você conseguiu o casamento de verdade, e dá filho e que é para a glória de Deus. Só esse que vale, tá? Você conseguiu o corpo que você queria, mas mesmo assim os seus pensamentos te assolam. Porque você é um quadrado e está tentando entrar na forma de bolinha. E nada do que você fizer na vida vai acalmar o seu cansaço emocional e psicológico. E Deus está o tempo inteiro te convidando para um descanso. Onde você vai poder ter sua casa, o seu casamento, o seu corpo, o que você quiser ter. Nele! Quando você se descobrir quem você é primeiro, antes do que você faz. Só que para isso, irmão, você vai precisar se esforçar. E não é se esforçar de estudar, não é se esforçar de jejuar, é se esforçar de abrir mão do fazer, da sua ocupação, para contemplar um pouquinho, para passar um pouquinho um tempo com Deus. Fala para Deus, Senhor Deus, eu vou tomar banho agora. Eu faço isso. Porque aí você fala para você mesmo também. Fala para Deus, eu vou tomar banho agora. Deixar o celular ali na cômoda. Eu vou tomar banho. Eu vou sair direto do banho. E eu vou ficar 10 minutos com o Senhor. Não pega o celular para ligar a música. Não faz nada. Fica 10 minutos com Ele. Pedro, e o que eu vou falar? Não sei. Senta lá e fica lá com Ele. Talvez não aconteça nada. Talvez aconteça. De repente Ele te dá novos olhos. Você vai olhar para a sua cortina e você vai agradecer a sua cortina. Você já agradeceu a cortina que você tem na sua casa? E o edredom que te cobre? E o ar-condicionado que agora esfria você no calor? Você já tipo assim parou na cama e falou, Pai, esse ar-condicionado aqui é o melhor. Obrigado. Porque eu poderia estar com calor agora, mas eu não estou. Glória a Deus. Porque o Senhor fez com que os homens tivessem a criatividade de fazer esse negócio. E agora eu pago uma taxa por mês e eu estou aqui. Frio. É verdade, não é? A cama, já agradeceu a cama? Confortável. E são olhos novos. Olhos transformados. Que o Senhor Jesus cure os nossos olhos, amém? Que a gente tenha tempo para Ele, irmãos. E eu não estou falando da sua agenda. Estou falando do seu coração. Isso é o jejum. Na hora do almoço, você vai falar, Deus, eu tenho 30 minutos de almoço. Mas hoje eu decidi jejuar. Eu vou entregar os meus 30 minutos para o Senhor. Eu não vou fazer outra coisa. Eu não vou substituir. Eu vou entregar para o Senhor esses meus 30 minutos. Eu vou ficar aqui, parecendo um doido. Eu e o Senhor.
sem nada. Porque eu estou jejuando. O Senhor Jesus morreu para que você tivesse a chance de entrar nesse descanso. E você se esforce para cumprir o mandamento do Senhor, que é parar um pouco e contemplar quem Ele é. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado porque o Senhor fez tudo. Obrigado porque o Senhor criou tudo. E a nós só resta desfrutar. Obrigado porque mesmo por conta do pecado, o Senhor mandou a solução. E a nós só resta aceitar. Obrigado porque uma vez que a gente aceitou Jesus, a gente tem a possibilidade de entrar nesse descanso. E a nós só resta descansar. Pai, por favor, nos ensine. Nos ensine, Senhor Deus, a descansar no Senhor. Nos ensine a voltarmos os nossos olhos para o Senhor e contemplarmos quem Tu és, o que o Senhor fez, o que o Senhor fez em nós, o que o Senhor tem nos dado, a nossa realidade financeira, que a gente pare de reclamar e compreenda que somos privilegiados. Que o Senhor nos ensine a ver a beleza, Pai, de no dia que o pneu furou, a gente lembrar que todos os outros dias ele não furou. E por que a gente só reclama pelo aquele dia, Pai? Por quê? Cura-nos, Senhor. Cure os nossos olhos. Que a gente tenha um coração agradecido e generoso. Batize essa igreja, Pai, com generosidade e gratidão. Que nós possamos ser pessoas gratas. Gratas ao Senhor. Transformadas pelo Teu Espírito. E generosas, capazes de dividir o nosso tempo com o próximo e entregar um pouco do nosso tempo ao Senhor. Receba a glória, Pai. Receba o louvor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.